Oi, eu sou o Daniel, este é o Papo Católico, notícia ruim para os cristãos católicos e evangélicos. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu ontem, por 9-2, que os prefeitos e os governadores têm poder, sim, de fechar cultos e missas. Foi, mais uma vez, a Constituição distorcida, manipulada e até rasgada, porque existe uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mudada da Constituição, do artigo 5º, inciso 6º, que diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Infelizmente, os dois ministros só que deram voto favorável foram Dias Toffoli e Cássio Nunes. E não é, fazendo parênteses, que eu goste de nenhum dos dois. Mas, enfim, votaram a favor das igrejas e das missas. Nós estamos agora na mão de governadores e de prefeitos que podem usar e vão usar muitas vezes a pandemia como desculpa para fechar os locais de culto e os locais de missa, as paróquias especialmente católicas. Eu não estou aqui sendo um negacionista, essa doença é terrível, de fato temos que nos cuidar, de fato não podemos tentar a Deus, temos que fazer a nossa parte. Quem puder sair menos, saia. Quem puder se isolar, saia. Quem precisar trabalhar, saia também, mas se cuide lá fora. Você não pode parar, você não tem uma situação econômica para parar, sem problema. Continue, mas tome os devidos cuidados. Álcool gel, máscara, etc. Não podemos ser fundamentalistas. Esses dias, visitei um lugar, fui dar uma palestra, e o cara disse que máscara não funciona, porque se funcionasse, o pai dele não teria morrido. É a mesma coisa que a gente dizer, uma pessoa morreu de acidente e estava usando o cinto de segurança. Logo, o cinto de segurança não funciona. Isso é um raciocínio lógico errado. Não é porque uma pessoa morre usando cinto de segurança que o cinto de segurança não funciona. O cinto de segurança aumenta e muito as chances da pessoa sobreviver. E isso é científico. Isso foram feitos vários e vários testes com carros colidindo e com bonecos e com medidores de força. Logo, como o cinto de segurança aumenta as chances de viver, também a máscara aumenta as chances de viver. O fundamentalista é aquele que está sempre de um dos lados e é extremista, só vê o mundo entre certo e errado, preto e branco, funciona ou não funciona. Veja, não é porque uma coisa não funciona 100% que ela merece ser descartada 100%. Eu sou, sim, favorável a que se preocupemos ao mesmo tempo com o trabalho das pessoas e ao mesmo tempo com o vírus. Temos que achar um jeito de equalizar essas duas coisas importantes. E sei o quanto o brasileiro é teimoso, quanto o brasileiro é turrão, quanto o brasileiro é difícil para o brasileiro respeitar regras sanitárias e legais e tudo isso, infelizmente. Mas eu queria comentar aqui outra coisa que eu vejo na internet, né? As pessoas às vezes postando, eu já vi um post da pessoa saindo de casa. Nossa, eu não posso ir na igreja agora. E Jesus na casa dela dizendo, mas eu estou aqui. Deus está em todos os lugares, claro, mas para você que é católico, você não pode dizer que rezar em casa é a mesma coisa que rezar na igreja, porque não é, meu querido. A Eucaristia você só tem na igreja. A transformação do pão e do vinho você só tem na igreja. É preciso de matéria para ter Eucaristia, é preciso de sacerdote, é preciso de sacramento de ordem. Você não vai celebrar igual a missa em casa. A missa assistida jamais será igual à missa presencial. Claro, é o que nós temos para hoje. A missa online é o que nós temos para o momento, é o que muitas vezes nós podemos. Precisamos sim obedecer aos nossos bispos. Se o bispo fechou a igreja, se o bispo, em concordância com o Estado, resolveu fechar a igreja por segurança, respeite o seu bispo, porque a obediência, ela agrada o coração de Deus. A obediência aos superiores agrada o coração de Deus. Então, obedeça, sim, à hierarquia da sua igreja, ao seu padre, ao seu bispo. Obedecer não significa concordar. Você pode discordar e, ao mesmo tempo, obedecer. Isso vai agradar o coração de Deus. Obedecer também não significa dizer amém para tudo. Você pode, sim, externalizar o teu descontentamento, externalizar aquilo que você pensa,
Mas se o seu pároco, se o seu bispo decidiram não abrir a paróquia por enquanto, aí sim, reze em casa e peça a misericórdia de Deus, reze para que essa pandemia passe rápido. O que nós temos que ficar alertas é que o Estado, que diz que tem que ser laico, fica o tempo todo interferindo em questões religiosas. E isso, eu e você, não podemos aceitar. De novo, a missa nunca será igual na TV. A missa precisa da partícula, precisa do pão, do vinho, do sacerdote. O ponto alto do catolicismo é a Eucaristia. Por isso, meu irmão, não diga e não poste coisas do tipo: o demônio quis barrar, mas agora foram fundadas, agora existem várias igrejas domésticas. Este é um pensamento protestante, com todo respeito aos protestantes. É um pensamento simplista da fé católica. Nós precisamos do sacerdote, nós precisamos da consagração, nós precisamos da Eucaristia. E a Eucaristia, para nós católicos, de fato, ela é fundamental. Ela é o centro da nossa fé, a Eucaristia. A palavra e a Eucaristia são o centro da nossa fé. A palavra você pode ler em casa, o terço você pode rezar em casa, o grupo de oração pode ser feito em casa, mas a missa não pode ser feita em casa. E que pena, porque a missa, sim, é muito mais essencial do que qualquer outra coisa. São Francisco de Sales dizia: pode faltar o sol, mas se faltar a missa é muito pior. É a Santa Missa que segura o mundo literalmente. É a Santa Missa que segura a santa justiça de Deus, literalmente. É a Santa Missa que o sangue atualizado do sacrifício de cruz de Jesus, que faz com que a misericórdia do Pai esteja constantemente recaindo sobre o mundo, sobre nós. Ai de nós sem a Santa Missa. Ai de nós sem a celebração eucarística. Se você está católico aí do Brasil inteiro que está acompanhando esse canal, com a Santa Missa aberta ainda, ore e reze para os católicos do resto do Brasil que não estão mais conseguindo ir na Santa Missa e que estão com saudade do corpo do Senhor, estão com saudade da comunhão, estão com saudade da intimidade com Deus. Veja, na minha opinião, a Santa Missa é um dos lugares mais seguros porque se mantém o espaçamento, as pessoas têm máscara, é distribuído álcool na entrada, é distribuído álcool antes da comunhão, os ministros estão com máscara, às vezes até com aquele plástico, né, aquela máscara plástica recobrindo o seu rosto. Não existe o abraço da paz. É muito menos perigoso a Santa Missa do que várias outras coisas, do que o barzinho, do que às vezes ir para uma escola, do que às vezes ir para uma academia, do que às vezes ir pegar um ônibus lotado. E eu também não estou dizendo aqui, né, culpando o povo que pega o ônibus lotado, porque o povo precisa trabalhar. O fato é que essa preocupação super exagerada com cultos e missas deveria ser levada também para outras áreas da sociedade. Do que adianta uma área extremamente cuidada, zelada, vistoriada e até podada, sendo que outras áreas, por interesses às vezes econômicos, estão cheias. Outra coisa que eu não entendo, que é uma coisa imbecil, para evitar aglomeração, governadores e prefeitos diminuem o horário das coisas. Não seria mais inteligente aumentar os horários? Quando você diminui o horário, você aumenta o número de densidade, o número de pessoas que estão indo ali para comprar. Eu não consigo entender isso. Seria muito mais lógico expandir o horário das coisas e limitar, aí sim, a entrada, mas expandir o horário para que as pessoas pudessem se dissolver ao longo daqueles horários do que diminuir o horário e as pessoas ficarem acumuladas. Basta a gente, às vezes, ir no mercado no final de semana que você vê o tanto de gente, mesmo limitando a entrada. Claro que o mercado é essencial, nós precisamos comer, nós precisamos nos alimentar. Claro que a farmácia é essencial, um serviço é essencial. Mas desculpa, você creia ou não, para os católicos a missa também é essencial. E sempre vai ser essencial. Não adianta para nós salvarmos o corpo se a nossa alma está perecendo. Nós precisamos da Eucaristia. Eucaristia para nós é fundamental. Nós precisamos de Jesus. Fica aqui o meu desabafo. Fica aqui, infelizmente, a notícia ruim que nós recebemos hoje.
rezemos para que essa pandemia acabe e para que criamos juízo na nossa cabeça de nos cuidarmos à medida que nós orarmos. Deus não é mágico, Deus faz milagre, mas não é mágico. Se você tentar o Senhor, se você for em um lugar sem máscara, contaminado, infectado, por mais fé que você tenha, meu irmãozinho, você vai morrer. Porque se você diz que uma pessoa de fé não morre, não é infectada, você está esculachando com as famílias que oraram por alguém. Você está esculachando com bispos, padres, pastores, pregadores, evangelistas que tinham fé e morreram dessa maldita doença. Cria juízo nessa tua cabeça, largue o fundamentalismo e abrace a fé. Um abraço e até a próxima. Tchau.